Uma das pautas que irão mobilizar os deputados federais e senadores neste primeiro semestre de 2024 é a PEC, a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição e prorroga mandatos parlamentares. Mas há entre deputados federais vozes contrárias a esse projeto. A prorrogação de mandatos é definida como aberração. Mais informações com Carlos Alberto. Quem imaginar que a ampliação dos mandatos de deputados federais e senadores prevista na PEC, proposta de emenda à Constituição, que acaba com a reeleição, é unanimidade entre os parlamentares, pode mudar de ideia. Mesmo sendo os mais beneficiados com a ampliação de mandatos para 5 anos, alguns deputados federais se opõem ao que classificam como casuísmo. Os senadores, se aprovada a PEC, passariam a ter 10 anos de mandatos. A prorrogação seria uma medida para a coincidência das eleições à presidência da República, aos governos estaduais, ao Senado, às assembleias legislativas, às prefeituras e às câmaras municipais. Uma das vozes contrárias à PEC é do deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco. Mendonça apresentou em 1996 a PEC que instituiu a reeleição, beneficiando naquele momento o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Passados 26 anos, Mendonça Filho classifica como um erro histórico a mobilização, em especial no Senado, para rever esse modelo e retomar ao mandato de 5 anos. Segundo Mendonça Filho, os políticos precisam pensar mais nos eleitores e menos nas suas estratégias eleitorais. Quanto à ampliação de mandatos, ele é ainda mais duro, abre aspas, é uma aberração inaceitável, fecha aspas. A PEC, que acaba com a reeleição, começa a tramitar no Senado e entra na agenda da mesa diretora como uma das prioridades na pauta de votações deste primeiro semestre. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Essa é uma proposta, Marcos e ouvintes, que de fato já está na pauta do Senado Federal, mas que ainda não tem unanimidade. Por que não tem a unanimidade? Exatamente porque ela tem um divisor aí de opiniões muito forte. Por exemplo, tem várias propostas na realidade que estão em estudo. O que tem em comum? Todas elas estabelecem 5 anos para os cargos de executivo, né? Mandato único para prefeita, e aí é um ponto polêmico, para governador e presidente da República. Então, o Senado está estudando essas várias propostas para acabar com a reeleição, tanto para prefeito, como para governador, como para presidente da República, e todas ampliando o mandato dos senadores, que pode ficar aí de 8, que passar, aliás, dos 8 para até 10 anos. O plano é que os eleitos, né, no Brasil passem a ter esse mandato de 5 anos, com exceção dos senadores, que vão ficar, claro, no cargo por 2 legislaturas. Então, tem divergências? Tem divergências. Mas é um ponto, por exemplo, que tem muito parlamentar, muita gente que entende que não dá mais para o país viver a cada 2 anos esse clima eleitoral. Ou seja, um mandatário se elege para um cargo executivo e ele já fica trabalhando ali pelo menos a metade do seu primeiro mandato, pensando na reeleição dele. Então, essa proposta está ganhando corpo no Congresso Nacional. Vai ter muitas resistências? Ainda tem. Por enquanto, ainda tem as 3 opções que estão mais firmes aí para alterar os cargos eletivos no país e tal, mas o fato é, vai encontrar realmente o apoio dos deputados, dos parlamentares? É bom que se diga o seguinte: o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele é contra. Ele não demonstra muita simpatia pelo fim da reeleição. Ele acha que não é algo bom para a democracia e que isso seria, na realidade, retroceder. O presidente, aliás, Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro a instituir essa questão, esse instituto da reeleição, ele disse, Marcos, que se arrependeu, viu? Olha só, disse que na época ele, muito vaidoso, estava lá com a questão do Plano Real deslanchando e tal, e aí ele trabalhou pela proposta de se criar a reeleição que nós não tínhamos, mas hoje ele disse que se fosse hoje, não aprovaria. Claro, diz isso
porque na realidade não conseguiu, quem sabe, até o terceiro mandato. Pois porque é. Esse é o ponto difícil, Marcos. Quem está hoje no cargo, no poder, abre mão desse poder. Então não vai ser, na realidade, uma tarefa fácil para se estar em discussão e aprovação. Até porque é uma PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição. Então isso é algo que vai exigir, de fato, muitas negociações e muitos acordos ainda até ser aprovado. E tem também essas divergências aí entre os mandatos que seriam de 5 anos para deputados e os senadores para 10, né, jornalista Beto Amber? Exatamente. O problema todo, Marcos, é que, por exemplo, o pessoal nem está chiando tanto em relação a essa questão dos senadores, né? Mas a chiadeira maior é em relação a esse tempo aí dos 5 anos mesmo, e o fato de que eles acham que, assim, se 4 anos não são suficientes, 5 eles também não consideram também suficientes. Vamos lá. Então, se é assim, se permite a reeleição, por que não unifica, então? Por que não faz todas as eleições num período só? Da municipal, começando por vereador, prefeito, passando para deputado estadual, deputado federal, tudo num período só. É esse o problema. Porque hoje o que nós temos é uma eleição que a gente chama de municipal, como essa agora que nós estamos vivenciando para esse ano de outubro agora, de 2024, e daqui a 2 anos as chamadas eleições gerais. Hoje nós temos eleições a cada 2 anos. A cada 2 anos. Então, isso de fato, cria-se um problema. Sem contar que nós não estamos aqui nem aventando ainda os custos de uma eleição dessa do ponto de vista financeiro, porque lembre-se, hoje quem banca essa conta é o poder público, são as finanças públicas, e cada eleição elas estão com valores, o fundo eleitoral, o fundo da campanha, né, o fundão eleitoral está cada vez maior.